em geral também, né? Sistemas de blocos. Ou sistemas de corpos, para ser mais bonitinho, né? Eu coloco bloco porque normalmente é caixinha que a gente faz as coisas. O que é um sistema de blocos? Um sistema de blocos é quando você tem... Deixa eu ajeitar minha caneta aqui. Quando você tem dois ou mais corpos. Tá? E aí, variedades quase que infinitas. Você tem a situação com fio, a situação com elástico, com contato. Tá? E o importante é o método de resolução. Então, eu vou colocar aqui um exercício da apostila de vocês. Tá numa página perdida, se vocês quiserem, até procura a página aqui, gente, mas de verdade, faz no caderno. Nem esquenta com esse negócio aqui não, de fazer na apostila. Ele fala o seguinte no exercício. 2 blocos A e B, de massa 3 e 4 kg, respectivamente, estão em contato sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Quando ele cita isso, perfeitamente lisa, eu estou desconsiderando o atrito. Então é sem... Opa, que coisa horrível. Sem atrito. E uma pessoa nos empurra com uma força de 56 newtons. Aí ele vai pedir para você determinar algumas coisas. Normalmente essas coisas, para essa situação aqui, é a aceleração, quanto que eles vão ganhar de velocidade, e a força de contato entre eles, a força entre A e B. Porque eles estão se empurrando aqui no meio, né? Tem um contato entre eles. E não tem uma força específica, um cálculo. Ah, não, a fórmula da força entre... Não tem. A gente tem que analisar o sistema. Então, o que eu recomendo? Eu e várias pessoas recomendam. Desenha as caixas separadamente. Faz o esqueminha com elas separadas. Então, aqui, ó. Deixa eu só dar uma alinhadinha aqui, que tá meio torto. É assim mesmo. Tá? Eu vou desmembrar esse problema em probleminhas menores. Então eu tenho aqui uma caixa A. Oh, meu Deus. Eu tenho aqui a caixa A. Tá? E eu tenho a caixa B do lado aqui. Não vou fazer elas em contato, quero elas separadas mesmo, para ficar mais fácil. E aí você vem desenhando todas as forças que agem na caixa. Vamos começar com a caixa A. Que forças que estão agindo na caixa A? Eu tenho a força F, que está empurrando essa caixa para o lado, né? Porque a pessoa está fazendo uma força F empurrando a caixa A para a direita. Então tem essa força F aqui, que é a força da pessoa. Eu tenho força peso, a gravidade agindo sobre a caixa. A caixa não está afundando na superfície. Eu tenho a força normal, então. E eu não tenho atrito, tá? Não tenho nada atrapalhando essa caixa. Só que é o seguinte, na hora que você empurra a caixa A para a direita, ela bate na caixa B e começa a empurrar a caixa B. Se a caixa A está empurrando a caixa B para a direita, a caixa B está empurrando a caixa A para a esquerda. Então, a força... Puta, que susto. A força de contato aqui, ó, entre os corpos, na caixa A está apontando para cá. Porque a caixa A é a força de... É a força de B em A. A caixa A tenta se movimentar para a direita e a caixa B está atrapalhando, fazendo uma força no sentido contrário. Esta força não quer dizer que a caixa A está voltando, não é isso. É só uma força de resistência. A caixa A está sentindo alguma coisa empurrando ela no sentido contrário, porque está atrapalhando este movimento que ela está fazendo para o lado direito. Não tem mais força nenhuma agindo ali. Não tem atrito, não tem mais nada. Na caixa A. Vou para a caixa B. Bom, deixa eu só colocar aqui peso de A e o normal de A, que eu esqueci de fazer isso. Na caixa B, eu tenho peso normal, também, né? Valores diferentes, porque as massas não são iguais. Mas eu tenho peso normal.
E aí é o seguinte, quem que movimenta a caixa A? A caixa B, desculpa, a caixa azulzinha. Ah, professor, é a pessoa que está empurrando. Não. A pessoa está empurrando a caixa A e a caixa A está empurrando a caixa B. Então, esta força aqui, ela tem uma reação nesse corpo, que é a força de A em B. Tá? A força que A faz em B. A força vermelha só está agindo na caixinha laranjada, que é que você está empurrando. A caixinha laranjada está empurrando a caixa azul para frente. A caixa azul não tem nada atrapalhando ela. Não tem atrito, não tem nenhum objeto na frente dela atrapalhando. Então ela só está sendo empurrada para frente. Não tem mais nenhuma força aqui. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, nessa questão de ter força, não ter força, me avisa aí, tá bom? Libera o áudio, pergunta no chat, fica à vontade. Onde eu quero chegar? Desenhei as forças, esse é o primeiro passo. Desenhe as forças que agem no sistema. Faz o diagrama de forças, né? Segundo, para onde esse sistema vai se movimentar? Bom, aqui ele vai se movimentar para a direita, né? Porque eu estou empurrando para a direita, ele vai para a direita. Então, estabelece o seu referencial junto com esse movimento. Eu vou estabelecer o referencial para cá. Tudo que for para cá será positivo. Por quê? Porque a aceleração está acontecendo para cá. Eu estou fazendo uma força para a direita, não tem nada atrapalhando, ele vai ganhar velocidade para a direita. Então, para onde está a minha aceleração, eu vou estabelecer que é positivo. Eu escolhi o referencial, mas pode ser outro? Pode, mas sempre escolham esse, que fica muito mais fácil. E agora o que eu faço? Bom, agora eu vou pegar a segunda lei de Newton, força resultante. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Igual a gente fez para os sistemas de resultante centrípeta, só que agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton simples. Eu vou falar tudo que é positivo e tudo que é negativo. Bom, para cima e para baixo não é nem positivo nem negativo. Essas forças estão se cancelando. Professor, por que essas forças estão se cancelando? Porque a caixa não afunda e não sai voando. O meu movimento é só para a direita, só na horizontal. Então, para cima e para baixo, não faz diferença. Só vai fazer diferença se tiver o atrito. Porque o atrito a gente calcula a partir da normal, mas se não, tranquilão. Tudo que aponta para a direita é positivo, então essa força é positiva e essa é negativa. Vou montar para a caixa A. Para a caixa A vai ficar como essa equação da segunda lei de Newton? A força F é positiva e a força de B em A é negativa. Isso é igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Aqui eu tenho uma informação que eu vou guardar. Vou colocar aqui para guardar essa informação. Farei a mesma coisa para o corpo B. Força resultante igual a massa de aceleração. Força para cima cancela para baixo. Só sobrou uma força. Então, se sobrou, ela é a única que é a resultante. A força de A em B. Que é igual a massa de B vezes a aceleração. Por que eu estou usando só a massa de B? Porque eu estou falando só do corpo B. Agora, antes de eu continuar e talvez atropelar as dúvidas de vocês. Até aqui, todo mundo entendeu o que eu fiz? Quer que eu volte? Quer que eu explique de novo? Algum ponto especial? Dar uma revisão zona geral do que eu fiz aqui nos meus passos? É hora de vocês perguntarem, porque agora o próximo passo eu já vou misturar as coisas mesmo e vou começar a resolver o exercício. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando as forças, desenhando os objetos separadamente e montando a segunda lei de Newton separadamente. Não estou dada assim, jovem. Tá? Então, ó, temos um sistema com duas caixas. Ô, Guilherme, você entendeu, antes de eu dar uma revisão, você entendeu as forças, pelo menos, ali, por exemplo? Por que o F está só no laranjado? Por que tem uma força amarela em cada um dos corpos? Isso deu para entender ou você quer que passe por isso de novo? Porque eu acho que esse é o ponto mais crítico. Se essa parte você entendeu, aí fica mais tranquilão. Mas senão eu dou uma geralzona. Deu? Então, beleza. Então, o que você vai fazer sempre? Você e qualquer pessoa que estiver resolvendo. Você vai pegar o sistema, os corpos vão estar assim.
Ó, vou colocar o próximo para vocês entenderem. Ou ele vai estar assim. Cadê o meu Deus do céu, aqui. Ou ele vai estar assim, um corpo encostado no outro, ou ele vai estar assim, ó. Ligado por um fio, sabe? Sempre vai ter mais de um corpo. Ou assim, um pendurado e outro não. Tá? Você sempre vai ter dois corpos. Você vai sempre separar os dois corpos para desenhar as forças, fazer o diagrama de forças em cada um deles. Fez isso, montou o diagrama de forças em cada um deles, desenhou as forças bonitinho, estabelece um referencial. Para onde o sistema está se movendo? Para a direita, então chama para a direita positivo. Porque ele vai ter aceleração. Essa vai ser a diferença aqui. Ele vai ter aceleração. Ele vai ter uma... E essa aceleração vai estar no sentido, muito provavelmente, dessa velocidade, desse movimento. Então, aqui, como eu sei que a força que está empurrando tudo isso no final das contas, que está movimentando esse treco todo, é para a direita, eu chamei para a direita de positivo. Eu estou fazendo para a esquerda aqui, mas é porque a câmera é invertida, tá? Para a direita de positivo. Pega a segunda lei de Newton e coloco força resultante igual massa vezes aceleração. Coloco ali para cada um dos corpos. O que é positivo? No caso do corpo A, força F, que está para a direita, e FBA é negativa. Para cima e para baixo não vai influenciar neste caso, porque não tem movimento para cima e para baixo. E não tem atrito. Faço a mesma coisa para o corpo B. Para cima e para baixo as forças não me interessam, porque não tem movimento para cima e para baixo. Só sobrou uma força ali, que é positiva, que é a força de A e B. E aí o que eu fiz? Eu montei as equações para os corpos separadamente. Só que eu estou falando de um sistema. E o que é o sistema? O sistema é a união desses corpos. Então agora a gente vai somar essas duas equações. Ô louco, professor, mas já está me complicando. Jovem, somar equação é a coisa mais simples do mundo. Você coloca igual embaixo de igual. E aí fica assim, ó. A força F tá aqui. E a força FBA. Essa aqui é a equação de A, né? Deixa eu colocar aqui na frente, aqui pequenininho. A. A equação de B é a força FAB. Essa é a equação B. E eu vou somar elas. Igual a gente soma número mesmo, normal. Um embaixo do outro, bonitinho. Eita, não, deixa eu fazer com a negócio de reta aqui. Opa! E aí, como que você faz essa soma? O lado esquerdo da igualdade você soma e o lado direito da igualdade você soma. Tá? Você não vai atravessar nada aqui. Então, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho F mais menos, né? Porque aqui é um valor negativo. Então, mais menos FBA mais FAB. Opa. Mais FAB. Eu somei tudo que está do lado esquerdo da igualdade. Isso aqui tem que ser igual a massa de A vezes a aceleração mais massa de B vezes a aceleração. Ah, professor, matemática, o tamanho dessas coisas. Segue o raciocínio. Esquece o tamanho da resolução. Segue o raciocínio. O importante é que é o raciocínio. Somei as equações. Tá? Primeira coisa. A força FBA e FAB formam um par de ação e reação. Tá? Elas têm o mesmo valor. Então, como isso aqui é ação e reação, ou seja, os valores são iguais, eu posso simplificar. Então, vou continuar aqui em cima. Sobrou só a força F, que é igual. Aqui. Os corpos estão acelerando, eles estão ganhando velocidade para a direita. Só que eles vão acelerar juntos, né? Eles estão grudados. Então, essa aceleração que está aqui, deixa eu pegar uma coisa, essa aceleração que está aqui, é a mesma que está aqui. Então, eu posso pôr em evidência. E aí fica a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Aí você olha para tudo e fala, professor, eu não acredito que você fez tudo isso para chegar na força igual a massa vezes a aceleração.
Você tá me zoando, não é possível. Eu tô chegando na hora do almoço, tô com fome e tô vendo essas porcaria. Jovem, esse exercício ele é tranquilão porque não tem atrito. Então, você meio que vai chegar numa coisa óbvia. Mas os exercícios vão se complicando com o tempo. Nossa, vai ser o fim do mundo. Não vai. É só seguir os passos. Desenha separado, coloca as forças. Monta as equações separadas, soma as equações. Quando você chega nesse ponto, aqui de cima, você tem a equação do sistema. Lá embaixo você tinha as equações individuais. Aqui você tem a equação do sistema. E aí o que normalmente você vai fazer? Você vai substituir as informações aqui. Então eu vou pegar uma cor que eu não usei ainda. Eu usei quase tudo já. Vou usar o roxinho. Quanto que vale a força F que está empurrando? No enunciado ele fala que a força vale 56. Tá? Então a força F vale 56. Quanto que vale as massas? Uma vale 3 e outra vale 4. Então é 3 mais 4 vezes a aceleração. 56 é igual a 7 vezes a aceleração. A aceleração é 7 vezes 49, 7 vezes 8, né? Então a aceleração deu de 8 metros por segundo ao quadrado. Se eu tiver bloqueado aqui na conta, gente, vocês me avisam, tá? Por favor. Mas eu acho que é isso mesmo. Então eu achei a aceleração do sistema. Eu descobri com quanto de velocidade ele vai ganhar. Tá? Aí você fala, tá, professor, e daí? E daí que agora que você sabe a aceleração, você pode voltar em uma dessas duas equações individuais aqui de baixo e calcular a força de contato entre eles, a força de A e B ou a força de B em A. E em qualquer uma das equações tem que dar a mesma coisa. Só que olha a equação da esquerda, olha a equação da direita. A equação da direita é mais fácil, né? Então, menorzinha. Então eu vou pegar aquela aceleração e vou jogar aqui, ó. E olha o que eu vou descobrir. Só não sei onde que eu vou fazer isso, mas eu vou descobrir. Aqui, eu vou fazer nessa parte sem atrito. Eu vou apagar essa informação do sem atrito aqui. Tá? Vou pegar esse treco aqui e vou copiar lá para cima, só um pouquinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Cadê? Tá, peguei a equação. Vou dar uma diminuída aqui no tamanho, só para facilitar a minha vida. Bom, peguei a equação que eu já tinha encontrado, vou jogar a aceleração. A força de A em B é a massa de B, que vale 4 kg, e a aceleração que vale 8. Então a força de A em B é de 32 newtons. Oh meu Deus. 32 newtons. E aqui eu calculei a outra força que eu não conhecia. Se você quiser fazer a prova real e jogar aqui na equação A, vai dar a mesma coisa, vai dar 32 newtons. Então a força entre os corpos é de 32 newtons, mas a força que você faz empurrando o sistema é de 56. Ah, professor, mas se somar 32 com 32 não dá 56? Eu sei. Em nenhum momento a força tem que ser conservada. Não existe, eu tenho 100 newtons de força, tem que ter 100 newtons depois. Isso não existe. Isso existe para outras propriedades físicas, como energia, algumas coisas assim, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Os passos, tá? Primeiro, desenha as caras separadas. Segundo, desenha as forças. Terceiro, faz a equação separada. Quarto, soma as equações. E aí dali para frente é resolver. O quinto para frente é jogar os números lá e resolver. Achar a aceleração e depois a força interna, tá? Não são exercícios simples. Assim, quando você vê à primeira vista, fala, meu Deus, é muito complicado. Só que é um exercício, talvez você já tenha passado por isso alguma vez na vida. Ali na matemática, talvez na química. É aquele exercício prazeroso. Você anda com ele, ele é longo, 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 longo. Mas você vai terminar ele. Se você não desistir no meio do caminho, você termina ele e acerta. Aí você fala, putz, fiquei 3 minutos fazendo exercício, mas eu acertei. Ufa, daquela aliviada. Tá? E aí você fica tranquilão. Tá bom? Então, assim, não se assustem com o tamanho do exercício. Você vai fazer algum desses na aula gravada? Eu vou, assim, eu tenho aqui, eu tinha separado mais
Mais 1, 2, 3, 4, tá? Faltam... Eu acho que um exercício aqui eu ainda consigo fazer agora com vocês, tá? O próximo. Mas eu acho que vocês vão querer um tempo para copiar, provavelmente, né? O resto eu vou gravar só a resolução. Os outros 3. Tá? São de casos diferentes. São aqueles que tem as caixinhas penduradas. Um tem atrito, que aí vai dar bem mais trabalho. Tá? Então o que eu recomendo? Viu a resolução? Ou tenta fazer primeiro, mas se você tentar ver a resolução, quiser ver a resolução, vê como resolve, fecha o vídeo, presta atenção na resolução, abre o caderno e tenta fazer ele sozinho. Mas não tenta assim, segunda linha, e fala, não deu. Tenta e senta e fala assim, eu só vou terminar essa desgranha quando eu... Só vou sair daqui quando eu terminar esse exercício. Aí se passar uma meia hora e você não conseguir, você vai ver o vídeo de novo, tá? Mas assim, queima os neurônios. Que é o que vocês fazem, o que todo mundo faz, não é vocês. Todo mundo faz isso com o que tem interesse. Por exemplo, você tá com o seu celular, e aí seu celular do nada para de fazer barulho. Você vai ficar fuçando aquilo até a hora de você descobrir porque ele está fazendo barulho. Ou você descobrir que ele está estragado por algum motivo. É a mesma coisa com o exercício, gente. Você tem que olhar o exercício e falar, vai. E aí fala, professor, mas você é fácil, você dá aula disso. Jovem, é treino. Eu não sabia física, eu não nasci sabendo física. Eu fiz o ensino médio estudando pelo mesmo material que vocês estão estudando, positivo. Não foi no Glorinha, mas foi pelo mesmo material. Inclusive, algumas professoras que dão aula para vocês deram aula para mim também. Então, assim, até algumas professoras se repetem, as pessoas que me ensinaram. Não foram as de física, né? Mas, então, assim, é tentar, sabe? É tentar. É difícil? Tá, tem coisa mais fácil, mas tem coisa bem mais difícil. Tá? Muito, muito mais difícil do que isso. Não digo só na física, em geral. Vai conjugar um verbo irregular pra você ver o que é o fim do mundo. Isso aqui é tranquilão, isso aqui tem sentido, tá? Vocês querem um tempinho pra copiar? Posse pro outro, apesar que eu tô com medo de não conseguir terminar o outro exercício. E parar na metade. Tá? Apesar que eu posso fazer até um ponto dele ali, eu deixo pra vocês terminarem. Como que é? Posso passar ou vocês querem um tempinho pra copiar? Me avisem aí, fazendo favor. Por mim dá pra ir pô. Então eu vou tocando aqui, tá? Se alguém quiser que volte, me avisa que eu volto, não tem problema não. Porque é bastante coisa mesmo na tela. Então, ó, deixa eu só tirar esse negócio do título aqui que eu coloquei. 2 corpos ou mais, não precisa mais disso. Apaga aqui. Ó, o próximo exercício também é da apostila, tá? Eu vou fazer os passos que couberem na aula ali até o finalzinho. Então, 2 blocos A e B de massas iguais e respectivamente igual a 4 e 6 kg estão ligados por um cabo inextensível. Ele não estica, porque se ele esticar, aí é força elástica, é uma outra análise. São puxados com uma força F, com uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Perfeitamente lisa sem atrito. Ótimo. Tá, então aqui nós temos sem atrito. A força tem intensidade de 50 newtons, a força está puxando a caixa. Então vamos lembrar dos passos. Primeira coisa, desenha separado. Apesar que aqui, gente, a caixa já está até separada, né? Uma da outra. Dá até para fazer aproveitar o desenho da apostila aqui. Então, peraí, deixa eu tirar esse sem atrito daqui e fazer assim, ó. Cadê o negócio? Aqui, ó. Aqui tá sem atrito. Vou fazer lá em cima. Sem atrito. E eu vou aproveitar esse desenho que já está aqui para desenhar as forças. Então, vamos começar pela caixa A que está do lado esquerdo. A caixa A tem a força peso. Nossa, eu exagerei um pouco aqui. A força peso de A. E tem a força normal de A, que é a superfície segurando ela para ela não afundar na superfície. Tá bom? Tem uma força do fio puxando a caixa para frente. Tá? A força do fio, a gente normalmente usa a letra T, de tração. Então aqui eu tenho uma força de... Opa. Pera aí, gente, vai aqui na fé aqui, que uma hora vai sair... Oh, meu Deus! É difícil fazer riscar assim. Aí, pronto. Não ficou bom não. Vou fazer com ferramenta aqui, vai. Temos uma força de tração. Pronto. A caixa A, que é essa caixa de trás, não tem nada atrapalhando o movimento dela. Não tem atrito, porque ele fala no enunciado, não tem nenhum objeto atrapalhando, então beleza.
A caixa A tem essas forças. Vamos para a caixa B. A caixa B tem o peso de B para baixo. Temos a normal de B para cima. Temos essa força F, que eu só vou dar uma repassada aqui em cima, que puxa para o lado direito. A força F. E a caixa B tem um fio preso nela, que está ligando a caixa A. Então a caixa B ela sente um puxão para trás, que é o fio, que é a tração, tá? Então o que a gente tem? A gente tem essas forças agindo no sistema. De novo, como eu não tenho atrito, como eu não tenho movimento para cima e para baixo, eu já posso me adiantar aqui e simplificar esses pesos e normais, tá? Nos outros exemplos que eu vou gravar para vocês, para depois vocês quiserem consultar ali como que faz, a gente pode tirar dúvida em um. Eu posso separar uma aula daqui 2 semanas só para tirar dúvida. A aula é só para tirar dúvida. Vocês vão estar só soltando as dúvidas, eu vou resolvendo o exercício, tá? Então, nesse caso, eu posso aqui cancelar peso normal. Não é sempre que acontece. Então, se não tem movimento para cima nem para baixo e não tem atrito, eu posso já cancelar essas forças, para ficar mais simples a minha análise. Bom, o sistema vai para a direita. Por que eu sei que vai para a direita? Porque a força que está puxando tudo isso aqui, a força F, está para a direita. Então, eu vou estabelecer que para a direita é positivo, porque minha aceleração estará para a direita. Esse sistema todo acelerará para a direita. Fiz as forças, coloquei uma referencial, vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos começar com o corpo A aqui, e aqui o corpo B. O corpo A só tem uma força, porque normal e peso se cancelaram, então a tração está apontando para o lado da direita, é positivo. Então a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Temos a equação do corpo A. Não tem outra força, está tudo certo. Para o corpo B. Para o corpo B, eu tenho duas forças agindo nele. A força F aponta para a direita e é positiva. E a força de tração aponta para a esquerda. Então, ela é negativa. Que é igual a massa de B vezes a aceleração. Montei as equações separadas. Só que eu estou falando de um sistema. Então, se eu estou falando de um sistema, eu preciso somar essas equações porque eu tenho dois corpos. Então, vamos fazer aqui em cima. Ó. A mais B. Então, A mesma tração de A vai ser em B? A mesma? Desculpa? A mesma tração. Vai porque é o mesmo fio. Tá? Esse é o segredo. Aqui, como tem um fio só, é o mesmo fio. Lá era uma força de contato, né? Aqui é um fio, então a tração será a mesma. Se eu tivesse várias caixas com fios diferentes, aí eu teria que chamar no fio 1 tração 1, no fio 2 tração 2. Mas aqui, como é o mesmo fio, a tração é igual. E aí você já consegue perceber o que vai acontecer, né? Vai acabar cancelando quando eu somar aqui. Igual cancelou a outra. Então eu tenho, para a caixa A, tração igual a massa de A vezes aceleração. E para a caixa B, deixa eu só melhorar essa aceleração. Cadê o botão aqui, meu Deus? Volta. E para a caixa B, eu tenho a tração aqui, a força F, menos. Isso aqui é a caixa B. E aí eu vou somar essas equações. Meu filho. Essas equações aqui. Igual embaixo de igual. Ó, quando eu for somar vai ficar o seguinte, ó. F. Em cima, aqui eu tenho a tração negativa, né? E lá em cima eu tenho uma tração positiva. Então, vou cancelar as trações. E aqui eu já vou adiantar, tá? O que eu fiz no outro passo com mais calma. A aceleração é a mesma. Então, na hora que eu abaixo aqui, eu já posso fazer direto isso aqui, ó. Massa de A mais massa de B igual vezes a aceleração, desculpa. Tá, eu já estou colocando em evidência para não colocar massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Na dúvida, coloca separado, mas dá na mesma. Vou dar aquela cortada marota na tração.
Aí eu achei a força F, que é igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Professor, mas deu de novo a mesma coisa. Você está fazendo ficar aqui igual um besta, olhando para dar a mesma coisa. Calma, jovem. Esses aqui são os casos mais fáceis. Dá uma acalmada aí. A força F, vamos calcular aqui em cima. A força F, que está puxando o sistema, vale 50. Ele falou no enunciado. A soma das massas é 4 mais 6 vezes a aceleração. 50 é igual a 10 vezes A. A aceleração é igual a 5 metros por segundo. Essa é a primeira parte da resposta, porque na apostila ele pergunta aceleração e a força de tração. Como que eu faço para achar a força de tração? Eu posso usar qualquer uma das equações separadas, de A ou de B. Como no caso anterior eu usei a A, eu usei aquela que estava menorzinha, aqui eu vou usar essa que está maior, só para ser diferente. Então a força F menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. A força F vale 50, está no enunciado. Oh, meu Deus. A tração eu quero. A massa de B, aqui tem que ser a massa do corpo certo. 6 e a aceleração é 5. Então vai ficar 50 menos a tração. Vou fazer na cor da tração aqui. É igual a 6 vezes 5, que é 30. O 30 vem para cá, o T vai para lá. E aí você descobre que a tração vale 20 newtons. Ah, professor, dá certo se eu colocar na outra equação? Dá, ó. A tração aqui vai dar o quê? A massa de A vale quanto? 4. E a aceleração vale 5. Então a tração vai dar também 20 newtons. Então eu calculei as forças que estão no sistema, calculei a aceleração, ou seja, não tem mais nada para achar aqui. A verdade é essa. Ah, normal e peso, mas não precisa. Peso é massa vezes gravidade, tá tudo certo. Tá? Então esses exemplos são os mais tranquilos. Eu vou passar para vocês um a mais ali, umas resoluções para quem que tiver interessado. Eu só não prometo que eu vou conseguir postar isso hoje à tarde, porque eu tenho aula ainda. Tem mais uma aula da manhã, que não é no colégio de vocês, e tem mais aula à tarde nos outros colégios aí, inclusive aí pro Glorinha. Não consigo fazer isso antes. Eu vou tentar soltar amanhã o vídeo. Na pior das hipóteses, eu solto sábado, porque a nossa aula da semana que vem já é gravada de novo, então, tá? Pra vocês terem mais tempo aí para encaixar, quando vocês quiserem assistir. Vou pegar casos que tem mais de 2 corpos sem atrito, que é tipo esse que a gente fez com 3 corpos, por exemplo. E os casos que tem coisas penduradas, que tem atrito. Então talvez virem 2 videozinhos aí de resolução de exercício. E serão todos assim. Vai ter um exercício na tela, eu já vou resolvendo. Talvez eu separe o exercício antes e falar, pessoal, nessa listinha no PDF aqui, estão os que eu estou fazendo. Se você quiser tentar fazer antes, tá lá. Beleza? Jovens, se tiverem dúvida, podem perguntar agora. Se vocês não tiverem dúvida, já copiaram. Bom almoço, boa aula amanhã, bom final de semana. Semana que vem a gente não se tromba ao vivo, então boa semana que vem também. E na outra semana nós nos encontramos. Tá? Falou, professor. Então, jovens, falou. Se alguém tiver alguma coisa para tirar dúvida, quiser que deixe um tempo aqui, eu vou ficar 1 minutinho com ele aberto. Para quem quiser copiar, 1 minutinho e meio aí. Tá? Falou, jovens. Até mais. Bom fim de semana aí. Igualmente, jovem. Falou. Falou.